da ordem econômica e financeira, capítulo 1, do título 7, capítulo 1 dos princípios gerais da atividade econômica. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social. Observados os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiros, incentivará o reinvestimento e regulará a remessa de lucros. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária os imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade economia mista e de suas subsidiárias, que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre. Então, tanto pode explorar atividade econômica, comercializar bens ou prestar serviço público, dispondo sobre sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados princípios da administração pública, a constituição e o funcionamento dos Conselho de Administração Fiscal, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, com a participação de acionistas minoritários, os mandatos e a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. As empresas públicas e a sociedade de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensíveis ao do setor privado. A lei regulará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados e a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, a qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.
O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros. As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis nas áreas onde estejam atuando e naquelas fixadas de acordo com o artigo 21, inciso 25 na forma da lei. Então, as cooperativas terão prioridades. Então, o Estado favorecerá garimpeiros e as cooperativas, levando a proteção ao meio ambiente e a promoção do econômico e social garimpeiro. E essas cooperativas terão prioridade na autorização, na concessão para pesquisa e lavra de recursos e jazidas de minerais garimpáveis. Presta atenção nisso aqui, nas áreas onde estejam atuando e naquelas fixadas de acordo com o artigo 21, inciso 25. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviço público. A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial do seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão de concessão ou permissão, os direitos dos usuários, política tarifária, a obrigação de manter serviço adequado, as jazidas em lavras ou não e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantindo ao concessionário a propriedade do produto da lavra. A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional por brasileiros ou empresas constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteiras ou terras indígenas. É assegurada a participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra na forma e no valor que dispuser a lei. A autorização de pesquisas será sempre por prazo determinado. E as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente. Presta atenção nisso aqui. Não dependerá de autorização ou concessão ou aproveitamento do potencial de energia renovável. Não dependerá de autorização ou concessão ou aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida. Presta atenção. Constitui monopólio da União a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo, de gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro, a importação e exportação de produtos derivados resultantes de atividades previstas nos incisos anteriores. O transporte marítimo de petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no país, bem assim o transporte por meio de conduto de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem. A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados,
com exceção do radioisótopo, cuja duração, comercialização e utilização poderão ser autorizados sob regime de permissão. Permissão conforme a linha A, B e C do inciso 23 do artigo 21. A União poderá contratar com as empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas no inciso 1 a 4 deste artigo, observadas as condições estabelecidas em lei. A lei a que se refere o parágrafo 1º disporá sobre a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional, as condições de contratação, a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União. A lei disporá sobre o transporte e a utilização dos materiais radioativos no território nacional. A lei que instituir contribuição de intervenção de domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo. A lei que instituir contribuição de intervenção de domínio econômico. Ixi. A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleos e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool combustível deverá atender os seguintes requisitos. Então, contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo, gás natural e álcool combustível. Deverá atender aos seguintes requisitos. A alíquota contribuição poderá ser diferenciada por produto ou uso, reduzida e reestabelecida por ato do Poder Executivo, não lhe aplicando o artigo 153b, que é a anterioridade do exercício financeiro. Não se aplica, é a exceção do princípio da anterioridade do exercício financeiro. A CID combustível. Os recursos arrecadados serão destinados ao pagamento, vinculação, olha aqui, ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de água, combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo, ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás, ao financiamento de programas de infraestrutura de transporte. Então, para ver para que ela serve. A lei disporá sobre a ordenação do transporte aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadoria na cabotagem e na navegação do interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras. A União, Estado, Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como forma de desenvolvimento social e econômico. O atendimento de requisição de documentos ou informações de natureza comercial feita por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no país dependerá de autorização do poder competente. Então, atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial
de entidade estrangeira dependerá de autorização do poder competente. Capítulo 2 da política urbana. A política de desenvolvimento urbano, executado pelo poder público municipal, conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. A propriedade urbana cumpre a função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre propriedade predial territorial urbana progressivo no tempo, desapropriação com pagamento mediante títulos de dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazos resgatáveis de até 10 anos em parcelas anuais, iguais e sucessivas, asseguradas o valor real da indenização e os juros legais. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando-se para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do Estado Civil. Veja que é urbano aqui, viu? Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Capítulo 3 da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não estejam cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com a cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. O decreto que declarar o imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária autoriza a União a proporção de desapropriação. Cabe lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial de rito sumário para o processo judicial de desapropriação. O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício. São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e média propriedade rural, assim definidas em lei, desde que seu proprietário não possua outra. A propriedade produtiva. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo os critérios e grau de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observâncias das disposições que regulam as relações de trabalho,
exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transporte, levando em conta especialmente os instrumentos creditícios e fiscais, os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização, o incentivo, a pesquisa e a tecnologia, a assistência técnica e extensão rural, o seguro agrícola, o cooperativismo, a eletrificação rural e irrigação, a habitação para o trabalhador rural. Inclui-se no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais. Serão compatibilizadas as ações de políticas agrícolas e de reforma agrária. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. A alienação ou concessão a qualquer título de terras públicas com área superior a 2.500 hectares, a pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional, excetuando-se do disposto no parágrafo anterior as alienações ou as concessões de terras públicas para fins de reforma agrária, excetuam-se o disposto no parágrafo anterior as alienações ou concessões de terras públicas para fins de reforma agrária. Não vai precisar de autorização do Congresso Nacional. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de 10 anos. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstos em lei. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento da propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional. Aquele que, não sendo proprietário do imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Capítulo 4 do Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado no país e servir ao interesse da coletividade em todas as partes que a compõem, abrangendo as cooperativas de créditos. Será regulada por leis complementares que disporão inclusive sua participação do capital estrangeiro nas instituições que integram. Fim.